Esta é a lição para o nosso próximo trimestre, Profetas da Restauração. Vamos, portanto, estudar essas 13 preciosíssimas lições. As origens dos males sociais, a conversão de Israel para obedecer a Deus, a religião que agrada a Deus, o culto que Deus se agrada, os futuros líderes do povo de Deus, a bênção pelo sustento da obra, o futuro rei de Israel, a expiação pelo futuro rei, o futuro reino de Israel, o futuro reino de Israel, mais outra lição, a 10ª, o juízo final, a futura ação missionária de Israel e o futuro Israel, a igreja. E a nossa última lição do trimestre que está terminando, o Sermão do Monte. Hoje temos um fechamento, uma recapitulação das 12 lições que estudamos. De forma que a lição 13, para o próximo domingo, tem este tema: o Sermão do Monte. Verdade central. Em cada frase do Sermão do Monte, podemos ver o exemplo de Jesus. Tudo o que ele disse e fez foi para que pudéssemos crer nele e cumprir as suas palavras em nossa experiência cristã. A leitura bíblica em classe é extraída de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 12. Vamos à leitura. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Deus nos usa na medida da nossa capacidade, na medida do nosso preparo e da nossa dedicação. Logo, não perda tempo. Agora você pode adquirir a sua formação teológica sem sair de casa. Adquira o nosso curso básico em teologia e depois você pode partir para o médio e assim adquirir o grau mais alto da formatura em teologia. Como nós já conferimos, a proposta dessa última lição é fazer uma recapitulação de todos os assuntos do Sermão da Montanha estudados durante essas 12 lições ou esse trimestre. Então, eu me propus a dar-lhes mais uma olhada, uma lapidada em cada uma das bem-aventuranças proferidas por Jesus Cristo. Segundo a nossa leitura em classe, Mateus capítulo 5, aí a partir do versículo 13, vamos enfatizar o seguinte: bem-aventurados, felizes, afortunados,
Abençoados, supramente alegres são aqueles que se conduzem como verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esta pobreza de espírito é uma disposição graciosa da alma, pelo qual nós nos esvaziamos diante de Deus, a fim de sermos cheios de Jesus Cristo. Isto, portanto, é uma humildade de espírito. Bem-aventurado os que choram. Esse choro aqui é um choro piedoso. A Bíblia, nos ensinos paulinos, nas epístolas paulinas, fala de uma tristeza segundo Deus. É uma tristeza provocada pelo pecado. O que é isto? Nós nos sentimos tristes, choramos internamente, choramos na alma, podemos até chorar externamente porque erramos. É uma tristeza segundo Deus devido termos cometido algum erro e por isto estamos arrependidos. Esta tristeza, segundo Deus, não conduz à condenação, à maldição, mas ao arrependimento. Então, bem-aventurado os que choram, ficam pranteando a sua fraqueza, um espírito quebrantado diante de Deus. Bem-aventurado os mansos. Os mansos são aqueles que quietamente ficam diante da presença de Deus, à disposição de Deus para obedecer às suas orientações e cumprir a sua palavra. Ou seja, ele não faz resistência para obedecer a Deus. Ele é manso de espírito. E esta mansidão interior relacionada com Deus, resultado de uma submissão a Deus, vai nos fazer mansos e prudentes no relacionamento com o próximo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Isto aqui significa desejo pelas coisas espirituais. É interessante, queridos, que esse desejo aqui é como alguém que está com uma fome, com uma sede insaciável, que diz assim: somente o teu pão, ó Deus, a tua água, ó Deus, pode saciar esta minha fome, esta minha sede, esta minha carência. Nada mais pode me satisfazer plenamente. Se eu comer desta tua comida, Jesus diz, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Então estamos dizendo, se eu comer desta carne, do pão vivo que desceu do céu, se eu beber desta água, não preciso de outras coisas para me saciar. É curioso o que aqui diz, bem-aventurado os que têm fome e sede. São os dois apetites mais fortes, mais agudos no ser humano. Bem-aventurados os misericordiosos. São aqueles que devotadamente são caridosos, são inclinados à piedade, gosta de ajudar, gosta de socorrer as pessoas que estão em misérias, ou miseráveis, ou sofrendo situações de aflições, de extremos, como uma miséria. Bem-aventurado estes piedosos, porque quando eles precisarem, eles também alcançarão misericórdia. Ainda o Senhor Jesus continua e diz, bem-aventurado os limpos de coração. Atente bem, limpos de coração. Com esta bem-aventurança, o Senhor Jesus está abrangendo todas as que ele já citou. Porque se nós temos um coração limpo, ou seja, dominado pela santidade de Deus, pela pureza de Deus, nós estamos plenamente puros e preparados para vivermos, desenvolvermos, crescermos
nas outras virtudes e caráter que devem nortear a vida dos cidadãos do reino de Deus. Bem-aventurado os pacificadores. Estes aqui são aqueles que têm uma afeição forte, dominante para a paz. Eles não querem intriga, eles não querem guerra, eles são pacificadores. Estes são aqueles que conhecem o príncipe da paz, Jesus Cristo. Bem-aventurado os perseguidos. Atente também, perseguidos aqui no original do Novo Testamento, na linguagem grega que Jesus está falando, tem uma tonalidade, uma acentuação muito forte. Bem-aventurados perseguidos. Perseguidos aqui absorve a ideia de um caçador implacável que está decidido a alcançar a presa, a caça. E a caça está desesperada, correndo, exausta, quase desmaiando. E o caçador está à espreita, perseguindo, a ponto de devorar. Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Se o cristão é perseguido por defeito de caráter, por injustiça, por coisas mal feitas, por obras mais malignas, não há bem-aventurança nisto. Não há bênção de Deus nisso. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque vivem, proclamam, refletem a justiça de Cristo. Enfim, aqui diz que quando nós somos perseguidos por causa da justiça, não devemos lastimar, não devemos nos entristecer. Jesus disse: alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus está dizendo assim: os profetas foram autênticos, foram meus porta-voz, foram usados por mim, foram homens separados, consagrados, e foram perseguidos, mas foram coroados, foram galardoados. E o Senhor está dizendo que se nós nos conduzirmos assim, nós também vamos experimentar o que os profetas do Senhor experimentaram: a recompensa, o galardão, os aplausos do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. É o reino de Deus. Olá, irmãos e amigos. Eu quero lhe dizer que eu posso lhe abençoar diariamente, semanalmente. Posso lhe abençoar com as ministrações da Palavra de Deus, respondendo às suas perguntas, e posso interceder por você. Então, se você quiser o acompanhamento, as intercessões do pastor Gilmar Santos, inscreva-se no nosso YouTube. Aí está o nosso canal oficial. E você, inscrevendo-se, você vai receber, no mínimo, semanalmente, uma mensagem do pastor Gilmar, uma intercessão, um abraço ungido. Tá bom? Deus lhe abençoe. Não perda tempo. Inscreva-se. Haja vista que essa lição 13 se propõe a fazer uma recapitulação. Então, o primeiro ponto da lição: o discípulo de Jesus é feliz em seus relacionamentos, porque ele se conduz neste perfil que nós acabamos de descrever. No segundo ponto diz: amar os inimigos, mais que um teste do cristianismo. Então, nós devemos amar, não somente os amáveis, não somente os que nos fazem bem, não somente os que são amigos nossos, não somente os que nos defendem, não somente os que nos admiram e nos apoiam. Devemos amar aqueles que nos perseguem, que não nos compreendem, que estão sempre na contramão conosco. Jesus disse: do que vos adianta amar, saudar, ter apreço somente por aqueles que vos amam, vos saúdam? Aí ele disse assim: os escribas também fazem isto. Aí está o desafio, o dever de amar. O último ponto da lição: a vida do discípulo é marcado pela escolha certa. Lembram que nas lições passadas nós falamos que andar com Cristo é fazer a sua escolha.
Você quer o caminho largo ou o caminho estreito? O largo é aquela vida sem compromissos, que a gente faz o que quer, do jeito que quer, achando que nunca chegará um dia para prestar conta. O estreito é aquele que exige uma renúncia, um compromisso com Cristo. Aí nestas escolhas, o Senhor usou estas figuras, tá? A porta estreita, a porta larga, o caminho largo, o caminho estreito, tudo para falar do preço do discipulado. No último ponto, do terceiro da nossa lição, diz: o discípulo é aquele que tem sua vida edificada sobre o fundamento certo. Estão lembrados? Jesus, quando terminou de ensinar, revelar o Sermão da Montanha, ele conclui assim: digo-vos que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, bateram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não caiu. Aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei ao homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, sopraram os ventos, a tempestade bateu com ímpeto sobre aquela casa, caiu e foi grande a sua ruína. Não só caiu, perdeu-se tudo. Então o Senhor está dizendo que a vida do cristão é fundamentada em Cristo, que é a rocha que nos sustenta. Este foi o nosso último momento escola dominical desse trimestre. Olha, venha para a escola dominical no próximo domingo. Vamos fechar a escola dominical de uma maneira bonita. E no outro domingo, quando nós vamos começar a série de estudos Profetas da Restauração, aí nós vamos começar também com umas novidades aí, fechando o trimestre passado e começando esse. Fique em contato com os superintendentes das nossas escolas bíblicas dominical, que certamente eles têm os detalhes destas programações. Deus nos abençoe. Atenção, pastores e líderes. Conheça as nossas lições para a Escola Bíblica Dominical. Você pode estudar em qualquer época do ano, sozinho, em grupo, na sua comunidade ou na sua igreja.